Dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Ok, então nós vamos hoje dar sequência ao que nós estamos estudando aí, mas trazendo um conteúdo novo e muito importante na língua portuguesa que se chama coesão sequencial ou referencial. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a coesão dentro de um texto e os verbos. Qual que é a função dos verbos aí nesse papel de trazer coerência aos nossos textos, à nossa língua. Página 87 da apostila. Vamos lá? Coesão sequencial e referencial. Como vimos desde o início da unidade, a África é um continente desconhecido por nós. Ao entrarmos em contato com suas inúmeras histórias, percebemos que é um continente plural, ou seja, lotado de informações. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre a África, lendo alguns fragmentos do conto Inundação, do escritor moçambicano Mia Couto, que faz parte do livro O Fio das Miçangas. O conto traz diversos elementos simbólicos e narra uma história que conta sobre o falecimento do pai do narrador e a reação da mãe diante da ausência do marido. O rio representa o tempo e como a vida está em constante movimento. E a partir da leitura de alguns fragmentos, vamos estudar elementos de coesão textual, que é exatamente o que nós vamos tratar aqui hoje, que é a costura, ou seja, a ligação das partes de um texto. Como você já estudou no sexto e no sétimo ano, conhecer mecanismos linguísticos de coesão permite que se faça uma conexão adequada entre a estrutura e o sentido de um texto. Você já viu que quando você lê alguns textos, se faltarem algumas palavras, fica completamente sem sentido o texto quando a gente lê? Então, a coesão é isso. É você trazer sentido ao seu texto, você costurar. O que é costurar? Ligar. Então, existem palavrinhas dentro de um texto que conectam, que ligam um termo a outro, uma frase a outra, dando sentido. Sentido de finalidade, de causa, de consequência, vários sentidos que de repente você queira expor ali no seu texto, tá bom? O autor queira expor no texto dele. Então, vamos começar. Coesão sequencial. Os verbos. Nós tentamos acessar aí o QR Code, não conseguimos, né? Eu também daqui não consegui, tá dando erro. Mas aqui nós temos fragmentos. Então, será possível que a gente entenda, né, a matéria diante dos fragmentos que são expostos aqui durante o conteúdo, tá? Leia o trecho abaixo com atenção, olha lá. Apontou o armário e pediu que o abríssemos. A nossos olhos, bem para além do espanto, se revelaram os vestidos envelhecidos que meu pai há muito lhe ofertara. Bastou, porém, a brisa da porta se abrindo para que os vestidos se desfizessem em pó. Apenas os cabides balançavam, esqueletos sem corpo. E agora, disse a mãe, olhem para estas cartas. Um fragmento desse texto, A Inundação. Página 88, então. Observe que os verbos empregados no fragmento dão progressão às ideias, organizando a ordem em que os fatos aconteceram, de modo a apresentar uma relação temporal lógica. Lê para mim a número 1 aí, Eduardo, por favor. Ok. Identifique os verbos presentes no trecho e registre-os a seguir. Beleza. Voltando lá na página 87. Vamos identificar os verbos? Identifica para mim, Eduardo. Vai falando e a gente vai anotando, tá bom? Apontou? Apontou é o primeiro. Abríssimos? Isso, abríssimos. Antes dele não tem nenhum? Nenhum verbo? Pediu, muito bem. Apontou, pediu, abríssimos. Continuando. Espanto? Espanto é o nome que se dá quando eu levo um susto, né? Assim, os verbos são aquelas palavrinhas que indicam ação. Vamos focar aí para encontrar essas palavrinhas. Então, os verbos são apontou, pediu, abríssimos, revelaram,
ofertara, abrindo, desfizessem, balançavam, disse e olhem. Esse é o primeiro ponto muito importante, vocês identificarem a classe gramatical que está sendo pedida aí, que são os verbos. Muito bem. Observe que a cena se dá em um momento presente e faz referência a momentos passados. Assim, enumere de 1 a 10 os verbos partindo daquele que registra o momento mais antigo ou remoto para o mais recente, numa ordem cronológica. Vamos tentar fazer isso? Então, nós temos alguns verbos que ocorreram antes, muito antes de alguns que já aconteceram no passado. Por exemplo, eu tenho algo que aconteceu ontem. Se eu falo, eu fui ao cinema ontem. Foi ontem. Agora, ele fora assistir uma peça. Fora é um verbo que aconteceu em tempos muito longínquos. Ok? Então, nós temos aí que o verbo que aconteceu em primeiro lugar, mais, como está pedindo aí a questão, o momento mais antigo ou remoto, o verbo ofertara é quem traz essa noção. Ok? Então, nós vamos caminhando... né? Isso. Nós vamos caminhando até chegar num verbo que esteja no presente. O quê? Olhem. Olhem já está no presente. Então, nós temos lá ofertara, apontou, pediu, bastou, abríssemos, desfizessem, revelaram, balançavam, abrindo, disse e olhem. Então, nós temos todos esses verbos que vão caminhando cronologicamente até chegar no tempo presente. Olhem já é tempo presente, olhem agora. Ok? Podemos ir para 3? Hein? Sim. Então, ok. Sim. Dos verbos anteriormente destacados, podemos afirmar. O que a gente pode afirmar sobre eles? Referem-se a um passado terminado. No caso do apontou, pediu, revelaram e balançavam e o disse, são passados terminados? Aconteceu? Diz aí de algo que aconteceu? Apontou. Apontou. Aconteceu. Pediu. Aconteceu. Pediu. Revelaram. Sim, revelaram. Balançavam. Dá uma certeza de algo que aconteceu no passado. Concordam comigo? Disse. Sim. É algo que aconteceu no passado. Então, essa aí é verdadeira. Dá uma ideia de continuidade a palavra abrindo, o verbo abrindo? Dá, não dá? Abrindo. É algo que não aconteceu no passado, nem que vai acontecer no futuro, mas que está acontecendo continuamente no presente. Abrindo. Então, dá sentido de continuidade, verdadeiro. Vocês precisam ter essas noções com relação aos verbos, ok? Vamos lá. Dá a ideia de que uma ação depende de outra para ocorrer. Olha lá. Abríssemos, desfizessem, enevoassem. Todos esses verbos que são conjugados com se eu fizesse, se eles desfizessem, se eu abrisse, é uma condição. Então, dependo de uma outra situação para que ele aconteça. Ele não aconteceu. Concordam comigo? Então, essa também está correta. A4. Expressa um fato ocorrido antes de outro fato terminado. Ofertara. Lembra que eu falei isso? É um verbo que aconteceu num passado antes do passado mais próximo. Então, todos os verbos conjugados com essa terminação orá, ofertara, pretendera, falara, são todos verbos que trazem um fato ocorrido antes de outro fato que já foi terminado. Ou seja, de um passado mais perto da gente. Ok? Então, todas elas estão corretas. A letra A que a gente vai marcar aí. E aí, agora eu queria que vocês estivessem pegando o marca-texto de vocês
e grifassem esse quadrinho aí para que a gente possa ter bem frisado para a hora da prova. Assim, podemos entender os verbos como um mecanismo de coesão sequencial, textual e sequencial. Por quê? Essa coesão que vai trazer no texto é uma coesão que vai trazer uma sequência, não é? Uma sequência cronológica. E olha lá, por meio dos tempos e modos verbais, as ideias passam a ter uma sequenciação temporal, que é a progressão do tempo no texto. Tal sequência só se mostra coesa se a ordenação dos enunciados satisfizer a percepção sobre localização e tempo. Então, eu não posso falar de algo que aconteceu no passado com verbos que estão no presente. Ok? Eu tenho que saber direitinho os tempos e os modos verbais para poder escrever o meu texto. É isso que está dizendo aí. Tá bom? Ok? Isso é sequenciação temporal. Isso é coesão sequencial em um texto. Por isso nós estamos falando dos verbos. Quem traz essa noção de se aconteceu hoje, amanhã ou se vai acontecer são os verbos e os seus tempos verbais. Muito bem? Muito Página bem. 89, nós vamos falar agora de coesão referencial. Bora Nossa, lá? caiu tudo aqui. Pega tudo aí, então. Bora lá. Além da Caiu relação... meu teclado, caiu meu celular, caiu um trabalho de matemática aqui. Calma. Então, vamos continuar. Levanta. Além da relação lógico-temporal como forma de coesão textual, também utilizamos a coesão referencial. Vejamos a seguir mais um fragmento do texto de Mia Couto. Certa vez, porém, de nossa mãe escutamos o pranto. O que é pranto? Choro, choro, choro. Era um choro delgadinho, um fio de água. Mas mão em mão, ficamos à porta do quarto dela. Nossos olhos boquiabertos, ela só suspirou. 4. No fragmento lido, as duas palavras destacadas têm um mesmo referente, ou seja, um termo base ao qual outras palavras fazem referência. Que referente é esse? Então, os termos destacados no texto são quais? Ela e dela. Ela e dela. E esses dois termos se referem a quem no texto? A mãe. A mãe. Então, responda lá na 4. Você vai colocar a mãe. Olha como que é fácil. É só a gente ler o texto e verificar a que palavrinhas essas destacadas se referem. Ok. A número 5 pergunta assim. A que classe de palavra pertencem os termos destacados? Ou seja, a palavrinha ela e dela, elas são o quê? Elas são verbo, elas são adjetivo, elas são pronomes, elas são substantivos. O que elas são? Elas são verbo? Não. Não. Elas são adjetivos? Não. Não. Elas são substantivos? Sim. Não. Eu acho que elas são pronomes, né? Não é o pronome que substitui um nome? Não é? Acompanha ou substitui um nome? Aí, no caso, o ela e o dela não tá substituindo a palavrinha mãe? Então, em vez de repetir de novo a palavrinha mãe, eles colocaram ela e o dela, né? Em vez de falar da mãe ou a mãe de novo, eles colocaram esses pronomes. Então, essas palavrinhas são pronomes. Então, responda aí para mim. Pronomes. E aí, nós vamos observar ainda, nesse mesmo fragmento, a utilização das palavras pranto e choro. Então, ou seja, o pranto, eu falei com vocês que é sinônimo de choro. Vamos ver o que pergunta 6. Qual o significado de ambos os termos? Ou seja, o que significa o pranto? O que significa o choro? É o quê? Sair lágrimas por onde?
Pelos olhos. Pelos meus olhos. Então, o que significa pranto e choro? Lágrimas que estão vertendo, ou seja, que estão caindo dos olhos. É isso. Coloque aí na 6. Vamos para número 7, então? Apesar de serem palavras sinônimas, o efeito de sentido é o mesmo? Quando eu falo de pranto e quando eu falo de choro, o efeito de sentido é o mesmo? O que vocês acham? Não. Não. Por quê? Então podem responder aí. Realmente não tem o mesmo efeito de sentido. Quando eu falo ela estava em prantos, ou quando eu falo ela estava chorando, qual que é a diferença que dá aí de sentido entre uma e outra? Na hora que eu ouço. E prantos parece que ela tá morrendo de tanto chorar. É isso mesmo, exatamente isso. Prantos é como se a pessoa estivesse desesperada, chorando assim, desesperadamente. O choro é algo que acontece mais tranquilamente, vamos dizer assim. Então coloquem aí, essa é a diferença. O pranto é associado a uma ideia de desespero mais intensa. A 7 é o que mesmo? É isso que eu tô acabando de responder. É. A diferença, né? Entre as duas. Então, podem colocar. Número 8, então. Você notou que as palavras que fazem referência umas às outras mantêm o tema no texto? Além dessa função, que outro objetivo há para utilizarmos pronomes e sinônimos para fazer essa coesão textual? O que eu disse para vocês aqui? Por que nós utilizamos os pronomes? Para Deixar mais curto o texto e mais legal de escutar. Sim, mas coeso, não é curto. Agora, qual que é quando eu faço isso, qual que é a função desses pronomes, por exemplo? Eles fazem o que com as palavrinhas? Resumê-los, por exemplo, a mãe, ela, dela. Não é resumir, é substituir. O que eu consigo com isso? Eu evito o quê? O que eu evito? Substituindo as palavras por pronomes. Evita a repetição de palavras. Muito bem. Então, a outra função e muito importante aí dessa coesão textual é evitar a repetição de palavras. Então, pode colocar aí. Evitar a repetição de palavras. Ok? Muito bem. E agora peguem o marca-texto de vocês de novo e nós vamos frisar o que seria essa coesão referencial. A coesão referencial, ela cria uma série de relações entre elementos do texto, de modo que um termo faz referência a outro, retomando-o. Muitas vezes a gente fala isso, né? Nas nossas falas nós usamos isso. Agora, uma coisa que a gente usa muito na nossa fala e que não é de acordo com a língua portuguesa, é eu colocar a mesma, sempre repetindo esse termo. O que eu devo fazer é usar pronomes para repetir os termos e usar os pronomes adequados para cada termo. Então, olha lá. É possível fazer a coesão referencial de várias maneiras, dentre elas, por meio de pronomes e substituições de palavras por sinônimos. Nós temos esse artifício também. Ok? Sim. Tá bom. Pronto.